Eu sempre escutei amigos e parentes mais velhos, pois afinal essas mulheres já são mães e eu pensei que elas sabiam o que estava dizendo. Tomei esses remédios, esses chás, na confiança que ia passar minhas dores e enjoos, mas isso acabou acontecendo. Primeiro diagnóstico iria ser malformações, mas logo veio a notícia: perdi meu bebê. Uma gestação de uma mulher saudável dura aproximadamente 40 semanas. Durante esse período, o corpo da mulher sofre várias modificações, estando sujeita a desenvolver patologias. Assim, a mulher necessita usar algum medicamento para tratar sua saúde e a do feto. Porém, terá que tomar os cuidados necessários para garantir a segurança do bebê. Uma grande tragédia envolvendo medicamentos gestantes iniciou um grande movimento para maior regularização, para que fármacos que venham fazer risco à vida do feto sejam evidenciados, e também alertar sobre os riscos dos fármacos já usados na indústria farmacêutica. Também viemos alertar sobre os riscos dos medicamentos fitoterápicos, ou melhor, os medicamentos caseiros. A tragédia da talidomida, como ficou conhecida, aconteceu entre as décadas de 1950 a 1960. Cerca de 10 a 15 mil crianças nasceram com malformações devido às suas mães terem feito a utilização desse medicamento. A talidomida prometia ter efeitos antibióticos, mas notou-se que seus efeitos iriam muito além disso, sendo muitas das vezes até letais para o feto. Então, a partir daí, criou-se vários estudos para classificar os medicamentos teratogênicos. Medicamentos teratogênicos são tudo aquilo que pode trazer risco à vida do feto, tanto como malformações ou até mesmo o aborto. Atualmente acredita-se que a teratologia é uma área da ciência que está em constante avanço e que, tendo estudos mais profundos, a gente pode direcionar tanto as mulheres em idade fértil que pretendem ter filhos, as gestantes e os profissionais da saúde que são à frente da atenção primária, uma educação contínua para que eles possam sempre saber sobre os riscos desse tipo de medicamento, para que tragédias como aquela da talidomida não venham a acontecer nos dias de hoje. Nas nossas consultas da rede pública de saúde, de pré-natal, nós sempre orientamos as nossas gestantes sobre os riscos desses medicamentos. Mas é importantíssimo que essas mulheres também tirem suas dúvidas, porque muitas das vezes uma mulher ou outra, ela oferece e indica medicamentos às vezes caseiros, ou alguns medicamentos que não necessitam de receita para comprar, e essas gestantes acabam tomando esse remédio, e muitas das vezes elas não sabem que esse tipo de remédio pode trazer certo risco ao seu filho, porque elas pensam, não, essa mulher já é mãe, essa mulher já passou por esse período que eu passei, então eu vou seguir a recomendação dela. Mas nós precisamos se atentar, que nós precisamos seguir rigorosamente a atenção primária e seguir os profissionais da saúde, aqueles que são capacitados para me dizer que eu devo ou não devo tomar esse tipo de medicamento durante a gestação. Tendo em vista a falta de conhecimento e de informações sobre os medicamentos que possuem potencialidade teratogênica que tornam o problema um caso de saúde pública, os fármacos foram divididos de acordo com a Organização Mundial da Saúde por classes terapêuticas. A classificação ficou da seguinte forma: categoria A, B, C, D e X. Os fármacos de categoria A são os fármacos que têm ensaios controlados em humanos e não demonstram riscos fetal, como por exemplo o ácido fólico e vitaminas. Os fármacos de categoria B apresentam ensaios em animais e indicaram a ausência de risco fetal em animais, mas não há estudos controlados humanos. Mas esses fármacos geralmente são prescritos para gestantes no período gestacional, mas com cautela. Os fármacos da categoria C, existem estudos animais que mostram efeitos adversos, mas não há estudos humanos. Podem de alguma forma ser recomendados pelos médicos, mas devem ser evitados. Os fármacos de categoria D evidenciam riscos fetais a humanos, mas os benefícios podem sobrepor ao risco. Por exemplo, eu tenho uma gestante que tem uma doença crônica e ela necessita de algum medicamento para tratar essa doença. E sem esse medicamento, essa doença não consegue ser tratada. Aí o benefício ele pode sobrepor os riscos que o bebê pode ser exposto. Os medicamentos de categoria X evidenciam risco fetal e não justificam qualquer benefício. Então, nenhum benefício pode sobrepor o risco que o bebê vai ser exposto, porque esse tipo de medicamento
podem trazer as malformações e também até o aborto da criança. Em entrevista com a enfermeira obstetra Andréia, ela vai nos falar sobre as orientações em que as gestantes recebem a partir do momento que elas começam o seu pré-natal na UBS. Na gestação, o uso de medicamentos deve ser feito com muito critério. Jamais usar medicamentos sem prescrição de um profissional de saúde. Para sintomas comuns na gravidez, como dor, náusea ou vômito, somente com a prescrição médica. E a complementação, como o ácido fólico e sulfato ferroso, somente após a avaliação clínica na consulta de pré-natal e da avaliação dos exames. E a medicação para gestantes com pressão alta, tanto pré-existente ou depois que ela aparece durante a gestação, ela deve ser avaliada pelo médico, tá? A mesma coisa para outras doenças como diabetes mellitus, depressão, insônia, epilepsia, que são as convulsões, entre outras doenças. Alguns medicamentos, eles podem causar o aborto, né, o aborto acontece até 20 semanas. Após 20 semanas pode acontecer o parto prematuro. Caso não aconteça isso, a criança pode nascer com má formação física, algumas doenças neurológicas e pode ocasionar até mesmo o óbito da criança. Então, todo cuidado é pouco. A gestante jamais pode se automedicar. O uso também de antibióticos somente após avaliação clínica por um profissional na consulta de pré-natal e do resultado de exames. Então, qualquer sintoma que a gestante venha a ter durante a gestação, ela deve passar por uma avaliação com um profissional de saúde e o profissional vai avaliar a clínica dela. O que é a clínica? São os sintomas. Se preciso, necessário, vai solicitar exames, vai avaliar os exames e aí vai estar prescrevendo o medicamento correto, certo? Até mesmo medicação para dor, algum analgésico ou algum anti-inflamatório. O que são anti-inflamatórios? Nimesulida, ibuprofeno, o diclofenaco. Esses são medicamentos que jamais a gestante deve tomar sem a prescrição de um profissional, certo? Obrigada.